O município de Amarante retomou este prémio em 1997, num princípio de valorização de vultos ímpares no panorama cultural português. De forma a alcançar uma maior notoriedade, o prémio evoluiu para a atual parceria entre a Câmara Municipal de Amarante e a Associação Portuguesa de Escritores e destina-se a galardoar anualmente, com um valor de 12.500 euros, um livro em português e de um autor português, publicado integralmente e em primeira edição no ano anterior. É, pois, com muito gosto que anuncio que o vencedor da terceira edição do Grande Prémio de Poesia Teixeira Pascoais é José Tolentino Mendonça, com o livro A Noite Abre os Meus Olhos. Vou fazer uma pequena nota bibliográfica do professor. É poeta, sacerdote e professor. José Tolentino Mendonça nasceu em 1965 na Ilha da Madeira. Doutorado em Teologia Bíblica, em Roma, volta para Lisboa e nesta cidade torna-se capelão e docente da cadeira de Teologia Bíblica na Universidade Católica. É o responsável nacional pela Pastoral da Cultura e recentemente foi também nomeado consultor do Pontifício Conselho para a Cultura no Vaticano. Além de ensaísta, tem uma obra poética que muitos reconhecem entre as mais marcantes do panorama atual. Os seus livros conhecem um grande sucesso em Portugal e são cada vez mais traduzidos internacionalmente. Dia 18 de outubro de 2012, foi empossado como vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa. Assina uma crónica semanal no Jornal Expresso. É um membro do 5º mandato do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Autor selecionado nos Exames Nacionais de Português 2015, texto retirado do livro A Mística do Instante. O livro A Mística do Instante foi galardoado com um prémio literário Res Magni 2015, um prémio importante italiano atribuído no campo da ensaística. José Tolentino de Mendonça foi o primeiro português e o único não italiano até à data a receber este prémio. A atribuição deste prémio foi decidida na ata do júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais pela Associação Portuguesa de Escritores e Câmara Municipal de Amarante, que passarei a ler. Aos 17 dias do mês de novembro de 2016, pelas 15 horas, numa das salas do Departamento de Letras da Universidade do Minho, reuniu o júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, constituído por Isabela Cristina Mateus, José Carlos Seabra Pereira e José Manuel Mendes, que deliberou por unanimidade atribuir o prémio ao livro A Noite Abre Meus Olhos, de José Tolentino Mendonça. Fundamentação da decisão. O júri considerou que os livros e deliberou por unanimidade atribuir o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais à obra A Noite Abre Meus Olhos, de José Tolentino Mendonça, pela sua coerência interna e uma construção de linguagem fortemente visual que se sente respirar rente ao coração do mundo. O júri salienta ainda o mérito de uma poética discrética da espiritualidade atenta ao rosto e ao olhar do outro, resgatando-o do esquecimento e do desamparo, bem como as projeções de uma estética que, na aparente simplicidade, exprime o deslumbramento e os sobressaltos de uma evidência da liberdade do corpo, lugar de revelação da realidade sacra do cotidiano, em particular nas relações interpessoais. Procederemos agora à entrega do prémio. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, e o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Dr. José Manuel Mendes, entregam o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais ao galardoado, o poeta José Tolentino de Mendonça. Muito obrigada. Vou voltar a sentar-se. Passaremos agora às intervenções. Irá usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar.
Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimento, se me permitem, começaria por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Armindo Abreu, e na sua pessoa gostaria de cumprimentar os restantes membros da Assembleia Municipal aqui presentes, as senhoras e senhores vereadores, senhores Presidentes de Junta aqui presentes, restantes autarcas, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Dr. José Manuel Mendes, a Sra. Presidente do Júri da edição 2016, o meu estimado amigo, o professor João Mota, e permita-me que na sua pessoa endereçe um cumprimento à família de Teixeira de Pascoais, o ilustre galardoado com o Grande Prémio Teixeira de Pascoais, o professor José Tolentino de Mendonça, a doutora Alda Barbosa em representação do IFP, um cumprimento também à equipa técnica da Câmara Municipal de Amarante, todos os convidados e todas as convidadas aqui presentes, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. O Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais segue este ano com a sua terceira edição, resultado do trabalho conjunto entre a Associação Portuguesa de Escritores e o município de Amarante. Pela parte do município de Amarante, dizer-vos que este é um galardão que muito nos orgulha. Por um lado, porque permite manter vivos o legado, os valores e a herança cultural que o nosso grande poeta Teixeira de Pascoais nos deixou. E, por outro lado, permite aproximar de Amarante grandes nomes da literatura contemporânea nacional, como é o caso de José Tolentino de Mendonça, a quem aproveito desde já para felicitar pela atribuição do prémio, de resto, distinção unânime do júri. E por isso, se me permitem, eu pediria a todos uma grande salva de palmas para o premiado professor José Tolentino de Mendonça. Também quero felicitar o júri, composto por Isabel Cristina Mateus, José Carlos Seabra Pereira e José Manuel Mendes. De facto, sem o vosso contributo, não seria possível mantermos o brilhantismo e a notabilidade do nosso grande prémio. Um bem-aja pela excelência que colocaram à disposição desta iniciativa. O Grande Prémio Teixeira de Pascoais insere-se, de facto, no esforço de projeção e divulgação do legado universal que Teixeira de Pascoais nos deixou e é um dos grandes contributos, se não o maior, deste município para aproximar, formar e educar as pessoas pelo livro, pela leitura e pela cultura. Este é um esforço do qual não nos escusamos, pela simples razão de acreditarmos que a nossa língua é a nossa cultura e de como amarantinos seremos herdeiros de uma obra e vida notáveis de referência internacional e que temos a obrigação de dignificar. Pascoais, gênio da nostalgia e da saudade, estados que são tão bem nos definem como um povo. Minhas senhoras e meus senhores, registramos também, desde já, com orgulho, a inauguração da exposição dedicada a Pascoais, a acontecer nos primeiros dias de fevereiro do próximo ano, um momento importante, resultado da colaboração com o Centro de Literatura e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no salão principal da Biblioteca Nacional. No entanto, eu gostaria de aqui deixar claro que este esforço não se fica pelas ações imateriais. Se no passado recente o município de Amarante fez um esforço muito considerável para adquirir o espólio do poeta, importa agora dar seguimento a esse esforço. Estamos, portanto, empenhados na criação e a valorização de espaços físicos que permitam a Amarante ancorar-se como um local onde interessados, estudantes, investigadores e pesquisadores encontrem espaços de estudo, de formação e saber,
colocando Amarante, e à semelhança do que acontece com as artes plásticas, no roteiro da escrita e dos escritores. É por isso que a Câmara Municipal de Amarante irá protocolar com a Associação Maranos a cedência da casa onde Teixeira de Pascoais nasceu, na Rua Teixeira de Vasconcelos, onde se pretende, no primeiro semestre de 2017, iniciar a obra de restauro e readaptação daquele espaço, dotando Amarante, a região e o país, de um local onde seja possível estudar, debater e conhecer Teixeira de Pascoais e o seu legado. Estas são algumas das ações que temos em marcha, no sentido do reconhecimento por uma vida e uma obra notáveis, acarinhando uma referência literária de dimensão internacional que merece hoje e sempre ser destacada, revisitada e admirada tanto quanto possível. E não me vou alongar mais, quero apenas reiterar a ideia de que é a memória que mantém vivas as pessoas. Esta é, portanto, razão mais do que suficiente para estarmos hoje aqui a celebrar Pascoais. Muito obrigado a todos pela vossa presença.